Hoje eu gostaria de falar de um assunto que entrou muito forte na minha vida, principalmente quando eu fui entender melhor as causas estruturais da má alimentação na nossa sociedade. E eu entendi que não dá pra gente, combater a má alimentação, ou promover, ou democratizar a alimentação saudável, obviamente sem educação, conhecimento, acesso, oportunidade e tudo mais, mas principalmente sem combater a desigualdade, social, de raça e de gênero. E hoje eu vou falar mais especificamente sobre a desigualdade de gênero, porque foi um assunto que, quando eu fui fazer um mestrado na Itália em 2018, a minha dissertação foi especificamente sobre o trabalho remunerado, o trabalho doméstico não remunerado, feito majoritariamente pelas mulheres e o impacto disso na saúde da população. Eu fiz um mestrado em ciências gastronômicas, especificamente sobre a cultura alimentar global e mobilidade, e na Faculdade de Ciências Gastronômicas da Itália, que é relacionado ao movimento do Slow Food. E foi muito importante para mim entender mais sobre isso. E então, enfim, queria só traçar aqui alguns aspectos sobre a desigualdade de gênero na nossa sociedade atual. É importante a gente saber que a falta de alimento afeta as pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade e marginalizadas, os pobres, pretos, imigrantes e, sobretudo, mulheres pobres, negras e imigrantes. E as mulheres, elas acabam ganhando menos que os homens e acumulando muitas tarefas, tarefas domésticas, cuidado com os filhos, com o companheiro e com a carreira, e a gente transforma a diferença biológica e sexual entre homem e mulher em desigualdade. Não é porque a mulher, ela realmente, só ela pode parir, não significa que só ela tem que cuidar da criança pro resto da vida. Isso é uma tarefa que tem que ser compartilhada, é uma responsabilidade que precisa ser compartilhada com ambos os pais. E então, queria explicar o que é esse trabalho doméstico não remunerado que eu estou falando. Ele consiste no cuidar de pessoas, crianças, idosos, doentes, limpar a casa, por exemplo, cuidar da casa, cozinhar, passar roupa, lavar, e etc. E, por exemplo, em países africanos, tem muitos casos, crianças, meninas de 8, 10, 12 anos que precisam andar quilômetros para buscar lenha e água para fazer, enfim, para cozinhar, por exemplo. Então, e isso é naturalizado como um trabalho de mulher. Não, né? Então a gente precisa rever esse conceito. Tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu falo sobre esse assunto, porque faz a gente refletir muito sobre isso. Se você não está comendo na rua, tá? E a minha pergunta é para você desde de criança, comendo em casa, quem te serviu a comida? Quem cozinhou e quem te serviu? Muito provavelmente, eu acho que para a maioria das pessoas aqui, a resposta é uma mulher. Pode ter sido a mãe, pode ter sido a cozinheira, a empregada doméstica, a tia, a avó, enfim, babá. Alguma mulher fez esse trabalho, remunerado ou não. Normalmente mal remunerado ou não remunerado. E por que esse trabalho ele é invisibilizado, ele não é reconhecido, não é remunerado, não enfim, valorizado na nossa sociedade? O trabalho do cuidar, você cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, e por aí vai. Porque o nosso sistema socioeconômico, ele lucra muito com esse trabalho. Os economistas já contabilizaram o trabalho doméstico não remunerado e o valor estimado é de mais ou menos 10 trilhões de dólares por ano, que, enfim, esse valor é basicamente 10 trilhões de dólares por ano, que significa 1/8 do PIB mundial,
ou 13% do PIB mundial. Ou seja, se esse trabalho fosse, né, valorizado, reconhecido, remunerado, as mulheres poderiam estar numa situação muito melhor. A distribuição de renda seria muito mais justa. Mas, enfim, não é. E por quê que né, o capitalismo lucra com isso? Porque a mulher, ela produz e reproduz, né, ela sustenta e garante o maior bem do capitalismo. Quando ela cria um filho, quando ela alimenta o marido e passa a roupa dele e faz com que ele chegue no trabalho bem, saudável, feliz para produzir, né? Ela sustenta e ela produz e reproduz a força de trabalho, né? Ela vai cuidar da criança até os 18 anos, né? Para, enfim, a criança entrar na força de trabalho. E todo esse tempo ela ficou ali cuidando e isso é um trabalho. Ou seja, a mulher, né, esse trabalho doméstico não remunerado, ele é a coluna, né, que sustenta o capitalismo. É um subsídio oculto para todo o resto da economia, né? Porque se as pessoas valorizassem e remunerassem isso, a distribuição de renda seria muito melhor. E aí eu dou um exemplo, né? Um homem que trabalha numa empresa e ele, enfim, só trabalha na empresa de segunda a sexta, trabalha 8 horas por dia, chega em casa, tem comida pronta, a cama tá arrumada, a roupa tá limpa, tá tudo certo, tudo funcionando para ele continuar nesse trabalho, né, podendo pensar em outras coisas. Alguém fez esse trabalho, alguém fez isso. E isso precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, precisa ser remunerado, ou pela empresa ou pelo Estado. E aí, vocês devem estar se perguntando, né, o que isso tudo tem a ver com alimentação? Porque eu falei que ia falar sobre o trabalho remunerado em relação, pelo menos isso foi, né, o tema da dissertação de mestrado que fez eu entrar nesse assunto da economia do cuidar. O que isso tudo tem a ver com a alimentação, né, com a saúde da população? Bom, lá pelos anos 60, né, com o movimento feminista, as mulheres super saíram de casa para, enfim, trabalhar, entrar na força de trabalho, o que é, obviamente, um ganho tremendo para a nossa sociedade, porém, né, todo ganho tem, enfim, toda solução é um problema, como diz o meu pai, e criou-se um problema muito grande, não por causa da mulher. A mulher, ela saiu né, de casa, cozinhava e tal, e alguém teve que substituir isso. Alguém ou alguma coisa. No caso, a indústria, né, viu ali uma grande oportunidade. Então, a saída da mulher saída de casa para a força de trabalho foi uma isca para o consumo de produtos industrializados, né? Mas isso poderia ser ok. O problema é que uma pessoa que cuida, né, da casa e se preocupa com a saúde enfim, tem uma relação humana, né, ela vai se preocupar com o que coloca dentro de casa, com a qualidade, o impacto que esse alimento vai ter na saúde da família e tudo mais. Só que a indústria alimentícia faz parte desse sistema capitalista que a gente vive, um sistema onde o lucro ele é mais importante do que qualquer coisa, né? Ele passa pelos valores humanos e sociais e tudo mais, enfim, a coisa mais importante, né? Essencial. E então não se preocupavam com o que vão dar, né? Qual é o impacto na saúde, impacto nutricional desses alimentos na nossa sociedade. E aí a gente viu que de lá para cá, nesses últimos 50 anos, não, 50 não,
esses últimos 60 anos, a gente teve um aumento, né, muito grande, uma diferença muito grande na forma como a gente se alimenta, com consequências graves para a nossa saúde. No Brasil, nos últimos 10 anos, a gente diminuiu o consumo de arroz e feijão. O consumo de feijão caiu 12%, o consumo de arroz caiu 17%. E isso, né, essa industrialização da nossa alimentação tem uma consequência muito grave na nossa sociedade, que a gente criou uma sindemia global, onde a gente tem a fome de um lado, a obesidade de outro e o aquecimento global. Tudo isso causado por essa transformação da nossa alimentação, do consumo de comida. E hoje a gente vive um paradoxo muito, muito louco. É um paradoxo, já é muito louco, onde a gente tem no mundo 800 milhões de pessoas passando fome e quase 1 bilhão de pessoas com sobrepeso ou obesidade, né? É uma pandemia de má nutrição, né? Quando falo má nutrição, significa tanto a desnutrição quanto a obesidade que leva, né, o consumo desses produtos ultraprocessados que podem levar esses produtos ultraprocessados que podem levar à desnutrição, né? Obesidade e desnutrição. E a Organização Mundial de Saúde diz que essas doenças crônicas, né, não transmissíveis relacionadas à dieta, como por exemplo doenças cardíacas, respiratórias, câncer, diabetes, obesidade, hipertensão e por aí vai, já é responsável por 71% das mortes mundialmente falando. Ou seja, 41 milhões de pessoas morrem por ano por causa dessas doenças. É um número absurdo. Eu acho uma coisa muito grave. E a gente, obviamente, poderia prevenir, né? A própria Organização Mundial de Saúde fala que com políticas públicas de prevenção, diminuição de consumo de álcool, de comida super junk, do sedentarismo e tudo mais, a gente precisaria gastar mais ou menos 2 bilhões de dólares em países de médio, baixa e média renda, o que significa menos de 50 centavos de dólar por pessoa, por indivíduo. Ou seja, é uma política muito inteligente de prevenção, mas, como a gente sabe, não é lucrativa. Então, a gente prefere continuar assim, doente, porque pouca gente, porém muito poderosa, lucra com isso. E aí o acúmulo, né, de capital continua perpetuando aí na nossa sociedade. Então, com isso, a gente entende que a comida de verdade, a comida de panela, a comida caseira, a comida boa, ela é uma forma de prevenir esse caos que a gente está vivendo, essa pandemia de doenças crônicas não transmissíveis. Poderia estar salvando vidas com comida de verdade, com comida de panela. E a solução é muito complexa. Eu não estou aqui para solucionar nada, eu estou aqui para pensar sobre o assunto, porque eu acho que não é muito falado. E eu que trabalho com a alimentação saudável, eu que promovo a alimentação orgânica, agroecológica, eu entendo que isso não é algo, enfim, possível para todo mundo hoje, mas a minha luta é para que isso seja, né, algo acessível para todos. Eu acredito que essa comida de panela, ela é uma forma da gente prevenir esses problemas nutricionais e socioambientais que a gente tem na nossa sociedade de hoje, devido ao consumo excessivo de produtos industrializados. Então, acho que é importante a gente entender que o que a gente pode fazer para que isso seja uma realidade para todos, né? Como eu falei, é muito importante a gente trabalhar conhecimento, educação, informação, dar acesso às pessoas, acesso tanto físico quanto financeiro, né? As pessoas precisam achar uma comida saudável para comprar.
né? Muitas pessoas moram em desertos alimentares que precisam, enfim, andar 1 quilômetro, 1,5 quilômetro para achar um pé de alface. Então, isso precisa mudar. Mas fora, né, além disso, a gente precisa reconhecer, a gente precisa remunerar, a gente precisa valorizar o trabalho doméstico, que não é remunerado. E por que eu falo isso? Porque a comida, né, industrializada, ultraprocessada, fast food e tudo mais, é algo muito conveniente, né? Ela é rápida, ela é fácil, ela é prática, ela é super saborosa e conquista, enfim, todo mundo. Já a comida de panela, né, ela é mais trabalhosa no sentido de que a gente tem que pensar numa receita, a gente tem que comprar os ingredientes, a gente tem que cozinhar, depois a gente tem que lavar enfim, tem um trabalho maior. E falando nisso, hoje a classe trabalhadora feminina, ela se divide em mulheres que consomem, tem como base da sua alimentação produtos industrializados, com consequências, obviamente, para a sua saúde, e mulheres que pagam outras mulheres para cozinhar para elas, e isso faz com que elas consigam cuidar melhor da sua alimentação. Ou seja, a gente vive, né, numa injustiça social muito grande. E isso me incomoda muito e por isso que eu gosto de falar, eu preciso falar sobre esse assunto. Então, concluindo assim, eu posso dizer que a gente cozinhar, né, o ato de cozinhar é uma ferramenta de prevenção, né, de doenças, é uma ferramenta de prevenção contra essas mortes todas que eu falei, contra essas doenças crônicas não transmissíveis e que estão, né, relacionadas à nossa, enfim, dieta, ao nosso estilo de vida. E então a gente precisa, né, valorizar o ato de cozinhar. E esse trabalho, portanto, precisa ser reconhecido, precisa ser remunerado, precisa ser redistribuído. E quando eu falo remunerado, né, para quem, enfim, não tem quem faça esse trabalho remunerado. E o trabalho remunerado, ele precisa ser bem remunerado, né, porque normalmente ele não é. Então, a gente tem essas duas saídas aí. E eu deixo aqui a minha pergunta para finalizar, que é a comida de verdade, né? A comida de panela, ela é maravilhosa. Só que aí, quem vai cozinhar?